Voltamos com mais um episódio de Standpoint. Eu sou Gabe Groisman, direto do estúdio caseiro no sul da Flórida. Estou aqui com meu amigo, o prefeito de Miami Beach, Flórida, Steven Miner. Obrigado por vir, prefeito Miner. Gabe, é ótimo estar aqui. Eu deveria te chamar de prefeito. Geralmente, quando me chamam de prefeito, é porque vão reclamar. Prefiro ser chamado de Gabe. Essa é uma vantagem de ser ex-prefeito. Você entenderá. Espero que não em novembro, pois você tem uma eleição importante chegando. Muito obrigado por participar. Miami Beach fica a poucos quilômetros de Bal Harbour, onde estou. O prefeito e eu somos amigos há muitos anos. Para ser totalmente transparente, espero que vocês percebam um pouco disso. Ele fez um excelente trabalho na cidade de Miami Beach. Qualquer um que já esteve lá percebeu isso. Seu foco principal tem sido segurança pública, lei e ordem. Ele é ex-advogado litigante da Securities and Exchange Commission. Somos promotores da Securities and Exchange Commission e estamos processando. Promotor, isso, aplicação da lei. Aplicação da lei da Securities and Exchange Commission, pessoas de quem você não quer receber uma carta. Ele é o prefeito de quem ninguém quer receber carta, pois prioriza a segurança da cidade. E realmente, o que é incrível, uma das principais coisas que quero conversar com o prefeito hoje é que, desde a Covid, tantas pessoas têm focado muito no governo local. Se não há segurança em casa, nada mais importa. Você pode debater esses outros assuntos importantes, mas eles não afetam seu dia a dia. Poder trabalhar, voltar, ir à sinagoga, à igreja ou onde for, sem medo de ataque ou assalto, é fundamental. Sem isso, você não pode ter mais nada, e a pessoa que realmente controla isso é o prefeito. Acho que isso tem sido uma grande prioridade para você, prefeito. Todos notaram essa diferença, mas há outras questões, como liberdade de expressão e os protestos do Hamas nos últimos anos. E ele realmente fez isso com muita elegância e sem nenhum receio, enfrentando tudo de frente. Então vamos direto ao assunto. Este é o Standpoint, e eu sou Gabe Groisman. Prefeito, seja bem-vindo novamente ao estúdio. Estou muito feliz que conseguimos fazer isso. Já faz um tempo que estamos conversando sobre trazer você aqui. Sim, é ótimo estar aqui. Vamos direto ao assunto. Acho que temos falado muito sobre o prefeito Mamdani. Uau, que deslize do Zoran Mamdani, talvez o candidato a prefeito de Nova York. Todos sabem minha opinião. Um homem socialista, anticapitalista, anti-americano e possivelmente antissemita não deveria concorrer à maior cidade dos Estados Unidos da América, mas se você olhar para Nova York, Chicago, Los Angeles, todas essas grandes cidades, elas estão desmoronando. Miami Beach parece estar em outro planeta? Me diga, de forma geral, o que você acha que faz Miami Beach ser tão diferente de tantas outras cidades? Tudo começa e termina com a lei e a ordem. Como você mencionou, durante a Covid, enquanto discutiam cortar verbas da polícia, eu focava nisso. Era comissário, não prefeito, mas já falava sobre segurança pública, lei e ordem, presença policial e processar casos, o que não fazíamos. E eu mudei isso com legislação e realmente defini o tom. E nós encerramos isso depois que me tornei prefeito. Acabamos com o Spring Break, que por anos causava problemas como tiroteios nas ruas. Nos últimos 2 anos, tivemos calma, não caos. Então, é realmente estabelecer esse padrão e isso se reflete em tudo. A polícia adora. Nossos moradores adoram. É uma situação em que todos ganham. Isso parece tão óbvio. Apesar disso, outras cidades não seguem nosso exemplo, mas esse é o caminho certo. E eu acho que, no final das contas, os moradores vão exigir isso de seus líderes. Há quanto tempo você mora em Miami Beach? 18 anos. Então, me conta, sabe? Eu vivi na região do sul da Flórida a minha vida toda, tirando alguns anos em que eu estava sempre estudando e tal, por causa da faculdade. Toquei música, fui para a faculdade de Direito, fiz várias coisas ao longo dos anos, mas não voltei aqui desde 2006. Acho que o perfil das pessoas aqui também é bem diferente, né? As pessoas eram, na verdade, uma comunidade de imigrantes. Muitos acham que Miami ou Miami Beach são todas iguais porque todos vêm de fora, mas não é assim. A composição e a reação da comunidade a diferentes situações aqui são distintas. O que você vê em Miami Beach? Bem, o interessante é que muitas vezes somos descritos como uma cidade socialmente liberal, o que pode ser verdade e provavelmente é, mas as pessoas querem segurança. E também somos bastante conservadores fiscalmente. Não estamos enfrentando alguns dos problemas de déficit orçamentário. Não estamos. Mas, no fim das contas, é uma cidade, não importa de qual linha política você seja, as pessoas querem segurança aqui. E posso te dizer que, alguns anos atrás, quando, ao falar de lei e ordem, até grandes apoiadores pediam para eu ser mais leve. Isso é um pouco agressivo demais, né? Um pouco agressivo demais,
Mas eu pensava, é nisso que eu acredito. E eu não sabia se isso seria popular. Não tenho bola de cristal. É nisso que acredito e vou defender. No fim, foi muito popular. As pessoas querem se sentir seguras e estar seguras. E nós fizemos isso, aumentando a presença policial. Nosso índice de criminalidade foi reduzido. Temos atualmente um dos menores índices de pessoas em situação de rua em Miami Beach. E isso faz diferença. As pessoas desejam isso. Se entrarmos um pouco nos protestos que tivemos neste país nos últimos anos, obviamente eu não acredito que já se passaram 2 anos quando penso nisso desde 7 de outubro. E, obviamente, como um judeu ortodoxo, que vamos falar sobre isso, você faz parte da comunidade judaica. Talvez você veja isso de forma diferente de mim. Você ainda enfrenta os mesmos protestos e problemas que surgiram em Miami Beach. Primeiro, me conte um pouco sobre os desafios que Miami Beach enfrentou em relação a esse tipo de protesto. Onde isso aconteceu? Onde você ficou surpreso ao ver esse tipo de movimento aparecer? Sim, então logo após o 7 de outubro, eu ainda não era. Eu me tornei prefeito no final de novembro, então foi mais ou menos um mês antes de eu me tornar prefeito. Logo após 7 de outubro e após me tornar prefeito, tivemos protestos com cerca de 500 pessoas. Chamo de protestos pró-Hamas porque carregavam bandeiras do Hamas. Vocês terão sua liberdade de expressão, mas chegou um momento em que estavam muito agressivos. Eles cercavam nossos idosos e intimidavam as pessoas. Isso é proibido. Tempo, local e modo razoáveis, lei da Suprema Corte. E eu aprovei e trouxe uma legislação que nós aprovamos dizendo que você pode ter sua liberdade de expressão, mas vai haver barricadas. Você ficará a uma distância segura, sem assediar, intimidar ou cercar nossos moradores. No fim, funcionou, realmente diminuiu e não vimos mais essas manifestações, mas fomos processados recentemente. Eles realmente me processaram pessoalmente. E é uma pena. Quero dizer, tudo isso aconteceu antes dos protestos nas universidades, mas vemos o que acontece quando você não coloca restrições razoáveis de tempo, local e modo nesses protestos. Eles perdem o controle e as pessoas não se sentem ou não estão seguras. Isso é ridículo. Semana passada, tivemos no podcast Léo Terrell, conselheiro sênior de Pam Bondi, a procuradora-geral. Ele também lidera a força-tarefa contra o antissemitismo do presidente Trump. Falávamos das restrições de tempo, local e modo, que são exatamente o que parecem. Você tem liberdade de expressão. Você pode falar, mas o governo pode impor restrições razoáveis de tempo, local e modo. Se você pedir permissão para protestar, provavelmente vão conceder, mas podem escolher o local, certo? Eles podem decidir o quão alto você pode falar. Eles podem decidir quantas pessoas podem se reunir. Esse é o tipo de coisa que eles podem fazer. E, ao fazer isso de maneira inteligente, você pode evitar alguns dos conflitos que vemos. Assistir você palestrar em uma conferência em Beverly Hills com centenas de prefeitos explicando como aplicou restrições de tempo, local e modo para reduzir a tensão, o que realmente ocorreu. Nesses conflitos, as pessoas ainda tinham liberdade de expressão, só que estavam a meia quadra, separadas por barricadas. Eles não iriam realmente intimidar sobreviventes do Holocausto. Mas, prefeito, ao olhar o país, poucos prefeitos de grandes cidades demonstram essa força, que é claramente legal. Está bem no meio, como você disse, um precedente da Suprema Corte por muitos e muitos anos. Por que tantos prefeitos e colegas seus no país hesitam em adotar esse tipo de restrição? Acho que eles temem a reação contrária, que de fato existe. A mídia me critica. Nossos residentes me apoiam totalmente e não são só os judeus. Nossa comunidade hispânica, amplo apoio ao que estou fazendo, mas nós recebemos reações negativas da mídia e de grupos externos que vêm atrás de nós, e até agora com um processo judicial. Não me preocupo com isso, faço o que considero melhor para a nossa cidade, e isso é claramente o melhor. Ninguém quer ver protestos perseguindo, cercando ou ameaçando nossos moradores. Ninguém, judeu ou não, quer isso na nossa cidade. Basta ter convicção e dizer que isso é o certo. E eu faço. Então, nesta temporada, nosso podcast fez uma parceria com a Jewish News Syndicate, o sindicato de notícias judaicas, e estamos exclusivamente na Jewish News Syndicate no YouTube. Também estamos em outras plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Rumble, etc. Estamos focando especialmente em nosso público judeu nesta temporada devido aos acontecimentos mundiais. Achamos que era importante trazer essa voz para lá. Presumo que você sempre foi judeu ortodoxo. Correto? Este é seu primeiro cargo público como comissário e depois prefeito. Você trabalhava para o governo federal antes. E conte um pouco para nós como é isso do seu ponto de vista.
Agora, estando em um cargo público, em um púlpito na frente de centenas de pessoas, mas também viajando por todo o país e pelo mundo, representando uma cidade cheia de judeus e não-judeus, pessoas de todas as religiões, raças, etc., usando uma kippah, sendo judeu no mundo de hoje. Na verdade, só senti apoio. Às vezes recebo comentários ou indiretas nas redes sociais, mas na maior parte do tempo recebo apenas apoio. Na verdade, depois que fui eleito como comissário e mostrei isso, porque vou a todas as reuniões de associações de bairro, eu converso com todo mundo, respondo a todos, grupos e pessoas. Ninguém mais fala disso, pois já fazem 6 anos desde minha primeira eleição. No início diziam, uau, você realmente atende a todos. Você é mesmo um servidor público para todos os grupos. Eu penso, por que você está surpreso? Quem não me conhecia podia achar que eu era só para judeus. E, obviamente, eu sou muito firme e defendo Israel sem pedir desculpas, e sou muito forte na proteção da comunidade judaica, com presença policial, seja o que for necessário. Mas também, toda pessoa, todo morador da nossa cidade, eu respondo a todos e as pessoas apreciam isso. E é por isso que fui eleito e acredito que serei reeleito. Sim, penso como você. Só comecei onde você está há alguns anos. Mas, na esfera pública, geralmente é positivo desde que você se apresente de maneira confiante e competente, certo? Lembro que estava em Little Rock, Arkansas, testemunhando sobre um projeto de lei contra o antissemitismo. Isso está disponível online. Você pode ver o vídeo. Um dos poucos opositores era um líder democrata afro-americano mais velho. E ele veio com um argumento muito comum, o contra-argumento a qualquer ação contra o antissemitismo, que é o famoso "e quanto a isso?". Então, e quanto ao resto de nós, certo? Você poderia dizer que eles estão usando o argumento do "todas as vidas importam" para a nossa questão, certo? Dizendo, e quanto a nós, por que não estamos trabalhando contra o racismo? O racismo também é terrível. Foi um comentário bem carregado, não é? Não foi um comentário leve numa audiência pública com muita gente na sala. E eu olhei bem nos olhos dele. Falo sério, aliás, disse, senhor, meus contatos estão aí. Se tiver problema com racismo no seu país ou estado, me avise que estarei ao seu lado para lutar contra. Hoje enfrentamos o antissemitismo, essa é a questão. E a única maneira de lidar com isso é lidar diretamente, não indiretamente, amenizando e tornando isso, eu chamo de diplomacia Miss América, onde, se fala em paz no mundo em vez de lidar com questões específicas. Com o antissemitismo atual no mundo, talvez não em Miami Beach, mas percebo um subtexto das pessoas, especialmente quando você é ativo promovendo causas judaicas ou Israel, ou quando é visivelmente judeu. As pessoas pensam, ele faz isso porque é para a própria comunidade. Você sente isso de alguma forma ou no seu ambiente não percebe esse clima? Ouço isso às vezes porque tivemos reunião da comissão semana passada. Temos legislação, reforçamos nossa legislação anti-boicote, desinvestimento e sanções, e sei que você foi o primeiro prefeito a adotar isso em uma cidade. E nós continuamos fortalecendo a nossa. E tivemos pessoas vindo argumentar contra isso e dizendo coisas bem vis e odiosas contra o povo judeu e o Estado de Israel. Eles falam, mas então eu rebato com a verdade e os fatos. Então temos que lidar com isso, mas eu tenho orgulho. Eu não peço desculpas, dizem. Talvez não deva responder tanto, só deixe ele falar. Eu penso, não, estou dando a eles a oportunidade, mas depois eu vou responder. Às vezes, quando passa dos limites, eu realmente tive que intervir, porque não vou permitir que ninguém venha e fale com ódio contra qualquer grupo de pessoas. Como você disse, racismo. Não permitiria que alguém entrasse e espalhasse ódio contra pessoas negras. É uma reunião da comissão. Este é um fórum diferente e também não permitirei isso contra o povo judeu. Você viu o vídeo desta semana? O prefeito de Dearborn, que já conheci, fez um comentário público lá. Dearborn é uma cidade com o maior número de muçulmanos, pelo que eu entendo, nos Estados Unidos. Eles nomearam algo em homenagem a alguém ligado ao Hezbollah, organização terrorista. E um morador se levantou para falar contra isso, dizendo que não deveríamos nomear nada em homenagem a alguém afiliado a uma organização terrorista. O prefeito se irritou e afirmou, você não é mais bem-vindo em nossa cidade como homem branco cristão. Ele disse que você não é mais bem-vindo em nossa cidade. No dia que você sair da nossa cidade, faremos um desfile para comemorar, certo? Como você lida com essas vozes contrárias, não como ele? Dearborn é um caso à parte, certo? Já participei de suas audiências antes. Às vezes pessoas se opõem ao seu trabalho. Eu acho que o trabalho que você está fazendo é excelente, só para deixar claro, mas há pessoas que se opõem fortemente a isso e são seus próprios moradores. Como você lida com dar a eles um espaço para se expressarem, mas ainda assim ser o prefeito deles?
É um desafio. Muitas vezes, quem fala nessas reuniões nem mora aqui, certo? São grupos que têm uma missão e vão falar em diferentes cidades. Então, colocamos isso em contexto. Eu dou a eles, eles têm o direito de falar. Nós realmente temos um fórum aberto, né? Um microfone aberto. Dito isso, quando eles passam do limite para o ódio puro, a gente debate um pouco. A gente discute, vai e volta. Já me disseram, só deixa eles falarem, nem rebata. Mas acho isso insensato. Isso não é sensato. Eles podem ter liberdade de expressão, mas é preciso educar as pessoas para reconhecer o que é vil e antissemita. Nós até temos um morador que tivemos que censurar. Na verdade, uma comissão o censurou. Ele escreveu em um e-mail para nós que depois que Israel bombardeou o Irã e os Estados Unidos se envolveram, ele escreveu que espera que o Irã ataque com bombas nucleares o povo judeu no Estado judeu, basicamente convocando o assassinato de civis. Isso me enoja. E essa pessoa continua enviando os e-mails mais vis e odiosos, mas temos que lidar com isso. Mas, no final das contas, acho que estamos do lado do bem. Estamos do lado certo. Mais de 95% dos nossos moradores percebem isso. Só sinto amor. Isso está sendo gravado no dia do serviço memorial de Charlie Kirk no Arizona, com mais de 100 mil pessoas no estádio. Milhares tentam entrar do lado de fora. Neste exato momento, enquanto falamos, na verdade, enquanto estamos gravando isso, as discussões que estão acontecendo em todo o país, hoje, elas estão muito relacionadas com a discussão que estamos tendo agora, que é avançar, independentemente de as pessoas concordarem ou não com Charlie Kirk em relação ao conteúdo. O estilo, a ideia dele era estimular discussões e discordâncias respeitosas, certo? Até Donovan Jones, me desculpe, contou ontem que recebeu mensagem direta de Charlie Kirk. Eles discutiam agressivamente no Twitter. Ele enviou uma mensagem privada convidando-o ao podcast e propôs: vamos ser cavalheiros, concordar em discordar amigavelmente, certo? Certo. Tenha uma boa discussão. Qual sua opinião sobre o papel de um bom discurso público e como ele pode diminuir a tensão na sociedade ou na sua cidade? Precisamos de mais disso. Essa é a beleza. Na verdade, assisti bastante Charlie Kirk, infelizmente, desde seu assassinato hediondo, mas ele fazia do jeito certo, não é? Você participa do diálogo e permite o debate. Precisamos de mais disso no nosso país e na nossa cidade. E no final das contas, eu faço isso. Na maioria das vezes acho positivo, mas às vezes preciso debater e concordar em discordar. Recentemente, alguém veio falar comigo. Tenho muito orgulho de que triplicamos a compra de títulos israelenses nos últimos anos em Miami Beach. E eu tive um morador que discordou dessa abordagem e tivemos uma troca de opiniões. Quero dizer, os fatos deles estavam tão errados que eu tentei educá-los. Eu disse que você precisa ler mais, pois seus fatos estão errados. Discordar é válido, mas é preciso entender o básico. Sim, Charlie Kirk comentou sobre isso. Acredito que seremos um país melhor e espero que tenhamos aprendido. Espero que este seja um momento decisivo, pois para mim foi na maior parte. Algumas pessoas que discordaram dele disseram coisas muito horríveis, mas no geral todos estão juntos nisso. Não importa se você está à esquerda ou à direita ou no meio, a gente precisa conversar, só conversar mais. Com certeza, não devemos dar espaço nem implicitamente para que as pessoas considerem esse comportamento. Frequentemente quem discordava de Kirk dizia: o assassinato dele foi terrível, mas... e então o atacavam. Elas não percebem que ao fazerem isso, sugerem que não foi tão ruim. Deus me livre que aconteça. E eu acho que é isso. Tive um grande debate em uma conferência para erradicar o ódio na semana passada, em Pittsburgh, com o moderador, veja só, justamente sobre essa questão, certo? Temos que entender que deveria ser bem simples, mas o assassinato de um oponente político ou de alguém com quem você discorda é errado. Ponto final. Ele perguntou: você diria isso sobre alguém da esquerda? Eu disse que sim. Claro! Sem ressalvas, seria o fim da discussão. Não dá para discutir de novo, mas ele tinha ideias ruins. Não, a conversa termina com essa bala, certo? A conversa acaba. Violência sem sentido nunca é a resposta. Sim, conte um pouco sobre o mundo pra gente. Quero mergulhar nisso como um nerd de cidades. Como ex-prefeito, Miami Beach é uma cidade que, vista de fora, é muito bem administrada. É segura, é limpa, tem turistas do mundo todo indo para lá. Há problemas com água. Em Miami Beach, após fortes chuvas e marés altas, isso ocorre ao menos uma vez por mês. Você vai ver água por todas as ruas. Existem outros problemas que aparecem, como Spring Break, etc.
Quais são os 3 principais problemas enfrentados ou que preocupam os moradores de Miami Beach? E como você os resolve? Sim, eu diria que os 3 principais são lei e ordem, que estamos definitivamente avançando bastante. Esse é sempre o número 1. Certo? Limpeza que estamos promovendo e mais do nosso orçamento está indo para saneamento e limpeza, garantindo que nossas ruas estejam limpas. Vou incluir o trânsito, que é um grande problema em toda a região sul da Flórida. E nós fizemos esforços, e isso realmente ajudou um pouco a tentar mitigar o trânsito. Vou incluir resiliência, enchentes e mais. Estamos investindo muito em infraestrutura e no combate às enchentes. Vou incluir um 4º ponto, se não se importar. Sim, não, claro. Todos são assuntos críticos. E as pessoas estão... Você acha que os moradores de Miami Beach estão, na maioria das vezes, engajados com o que está acontecendo na cidade? Nós temos uma base de moradores muito ativa e sofisticada, o que eu adoro. Isso é ótimo. Várias associações de proprietários estão envolvidas. Sempre haverá esses moradores. A maioria dos moradores só está formando suas famílias e fazendo o que deseja. E no fim das contas eles votam e elegem os líderes, esperando, claro, que façamos o que devemos fazer. E nós fazemos. Não só eu, que sou muito focado nos moradores, mas nossa comissão em geral também é muito focada nos moradores. Sinto-me parcialmente responsável, pois sou muito atencioso com nossos moradores e frequento todas as reuniões da associação. Acredito que defini o padrão esperado de um representante eleito em nossa cidade. E acho que nossos moradores percebem isso e respondem a isso. E é por isso que continuo recebendo o apoio que recebo. Prefeitos em Miami e no sul da Flórida geralmente também têm outros empregos, mas as pessoas não percebem isso. Tirando o papel de prefeito, na sua carreira você está lançando um fundo de resiliência ligado a Israel e tecnologia. Pode falar sobre isso? Sim, eu estou trabalhando para o grupo Farkas. Michael Farkas é ex-Chief Executive Officer da Blank. Ele é um cara ótimo, um empreendedor, um pioneiro, e agora tem a Next Energy, outra empresa. Mas ele também teve essa visão de criar esse fundo de resiliência para aumentar a produção de alimentos em Israel, porque Israel é tão vulnerável em tantos níveis, incluindo países basicamente dizendo que não vão mais exportar alimentos para Israel. A Turquia, por exemplo, fez exatamente isso. E o que acontece se mais países decidirem dizer, sabe de uma coisa, não vamos mais enviar alimentos para Israel? Então, estamos trabalhando com o governo israelense. Trabalhamos com agricultores para aumentar a produção de alimentos em Israel por meio do Fundo de Resiliência. Tenho orgulho desse trabalho. Será um grande sucesso e causará grande impacto para Israel. Incrível. E qual é o seu papel especificamente no fundo? Sou sócio-gerente e atuo de forma bem ativa. No final das contas, Michael Farkas é o gestor executivo do fundo. E, com certeza, Liller, ele é o capital inicial necessário para que isso aconteça. E, com certeza, agora estamos nos reunindo com investidores e estamos, literalmente, lançando o fundo agora. E isso é empolgante. É uma oportunidade. Nossa equipe de gestão israelense trabalha duro em Israel. É algo revolucionário. Por isso é tão empolgante. Até o governo israelense reconheceu a necessidade. Eles mudaram o nome do Ministério da Agricultura e acrescentaram segurança alimentar ao nome não faz muito tempo. Porque reconheceram que esse é o grande tema do momento em Israel, além, obviamente, da capacidade militar e do que precisam alcançar. E que Deus abençoe as forças de defesa de Israel por tudo o que fazem para proteger o povo israelense. Não só o povo israelense, mas também nos proteger aqui. Estamos mais seguros. Os judeus estão mais seguros na diáspora, especialmente nos Estados Unidos da América, devido à força do governo e do povo israelense, além das forças de defesa de Israel. Então, isso é um trabalho conjunto para alcançar algo que... a fonte de produção de alimentos. Todos reconhecem, como eu disse, até o governo israelense. Alan Dershowitz lançará um novo livro sobre segurança alimentar. Conversei com ele sobre isso e ele nem sabia do nosso fundo. Eu também não sabia que ele estava escrevendo sobre o tema. Mas é essencial aumentar a produção de alimentos e o fundo será importante para isso. É incrível como, olhando de forma ampla, os problemas enfrentados pelo Ocidente são semelhantes em todos os países, embora os fatores que os afetam variem, seja na Europa, Israel ou Estados Unidos. E a segurança alimentar nos Estados Unidos é, na verdade, outro grande problema quando você tem a China. Existe um livro chamado A Maratona de 100 Anos, que eu recomendo para você, caso ainda não tenha lido, sobre o plano de 100 anos da China para dominar o mundo. Não é só conversa fiada, foi escrito por quem estava no comando do Departamento da China no Departamento de Estado por cerca de 20 anos. É um livro realmente incrível.
Ele explica como eles estocam grãos e alimentos essenciais nos Estados Unidos e por quê. Eles fazem isso para fechar a torneira quando quiserem. Vimos isso um pouco durante a Covid nos Estados Unidos, tanto na indústria quanto na agricultura também tentando aumentar essa produção. Então, embora a globalização seja algo bonito e a gente precise negociar com nossos parceiros comerciais ao redor do mundo, os países do Ocidente precisam ser capazes de ser independentes. E Israel não é diferente. E com as mudanças que estão acontecendo lá tão rapidamente, com as questões diplomáticas que Israel enfrenta hoje, isso é fundamental. Então, eu estou muito animado por você estar trabalhando nisso. E se eu puder acrescentar um ponto sobre isso, Israel é conhecida como a nação das startups, certo? Especialmente em agrotech. Sim. Mas grande parte dessa tecnologia é exportada de Israel, mas mesmo assim as pequenas fazendas não conseguem utilizar, não têm acesso ao capital para aproveitar as eficiências que a agrotech pode trazer. Isso faz parte do objetivo do fundo, dando acesso ao capital e representando uma grande vitória para Israel. Então, um dos motivos, que você talvez já saiba, mas talvez para o público, é que a forma como Israel regula a indústria agrícola em Israel ainda é socialista, como era há 50 anos. Existem limites para a produção de leite e venda de ovos, tudo para proteger pequenos agricultores. Mas nós sabemos que o melhor sistema de todos é o capitalismo, certo? Se você criar uma sociedade capitalista justa, todas essas empresas podem prosperar muito mais do que hoje. E em Israel, eles chamam isso de questão do queijo cottage, certo? Porque são os itens básicos, o preço dos alimentos básicos, incluindo o queijo cottage. É muito interessante que você esteja envolvido nisso. Só quero fazer uma pergunta pessoal aqui. Quando fui prefeito, um dos meus maiores projetos foi o novo parque em Bal Harbour. Investimos muito no pier devido à previsão de um sistema de táxi aquático para Miami Beach. Compartilhamos a hidrovia. Esse é o táxi aquático chegando. Temos uma bela hidrovia paralela às ilhas de Miami Beach e a sua continuação em Bal Harbour. Qual o status disso, prefeito? Está chegando. Eu trabalho nisso desde 2020, quando era comissário. Já houve algumas balsas privadas em Miami Beach, mas eram muito caras, tipo 20, 25 dólares. Esta vai ser gratuita ou subsidiada. Imagine um bonde na água, indo não só para Miami e Miami Beach, mas também para o norte e sul. E o que gostaríamos de fazer é nos conectar com as cidades vizinhas também. Então já selecionamos um fornecedor, o mesmo de Los Alas. Estamos quase lá. Na verdade, estamos literalmente negociando os pontos onde as conexões vão ser instaladas. Estamos tentando encontrar algum financiamento, financiamento do estado, do condado, do governo federal, mas estamos prestes a fazer isso acontecer. Será uma grande vitória para Miami Beach e sul da Flórida? Tudo bem, então, estamos tendo essa conversa agora. Está registrado. Precisamos incluir Bal Harbour, Surfside, talvez até Sunny Isles. Esse é o objetivo. Retomando o tema, os prefeitos locais veem isso como um transporte extra. Eu acho que seria incrível não só para o turismo, mas também para o deslocamento diário de verdade. Mesmo que demore mais, poder relaxar, acessar a internet e esperar até chegar ao trabalho, em vez de ficar preso no trânsito, já é uma grande vantagem. Quero terminar assim. Você tem uma grande eleição em novembro. Desejo muito sucesso. A maioria dos olhares vai estar voltada para a cidade de Nova York e para a eleição do prefeito deles. Se Mamdani vencer, como indicam as pesquisas, as coisas podem mudar. Haverá um influxo ainda maior de nova-iorquinos para o sul da Flórida, incluindo Miami Beach. Qual a sua mensagem para nova-iorquinos que pensam em mudar para Miami Beach se Mamdani vencer em Nova York? Venham! Miami Beach é uma cidade muito acolhedora para todos. Ao observar populações judaicas, conheço pessoas e empresas de tecnologia israelenses. Participamos da Semana da Tecnologia de Israel. Você estava lá. Eu me lembro que muitas dessas empresas me disseram que estão procurando abrir filiais fora de Israel. Eles não olham mais para partes da Europa, Califórnia ou Nova York pelos motivos já discutidos. Eles dizem, nos sentimos muito seguros aqui. Não é só uma imagem que as pessoas passam. Eles dizem que sentem isso na prática, que é uma cidade acolhedora. E nós somos. Miami Beach é um farol e vamos mantê-la assim. Então, se você está procurando um lugar para abrir seu negócio para vir para cá, eu vou lutar com unhas e dentes para fazer desta a cidade mais segura dos Estados Unidos para todos. Esse é meu objetivo. Sempre digo isso como solteirão. Perguntam, cidade mais segura dos Estados Unidos da América? Respondo sim, é meu objetivo. Não vou parar até conseguir. Inacreditável. Olha, prefeito Minor, Stephen, muito obrigado por estarem aqui. Já entrevistei outros prefeitos como Justin Bibb, de Cleveland, outro bom amigo. Para mim, não há nada mais interessante do que conversar com prefeitos. Eles estão na linha de frente. Eles impactam a vida das pessoas todos os dias.
Desejo muita sorte para você na eleição de novembro e continue mandando bem. É isso, eu vou fazer isso. Obrigado. Obrigado, prefeito. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado por ouvirem. Não se esqueçam de curtir, seguir, se inscrever e fazer todas essas coisas legais para apoiar os podcasts. Aos que comemoram Shana Tová. Shana Tova.